É isso, Igor Rodrigues. Você já pensou? Eu, trabalhando na Cazé TV, venho ao Paraguai para cobrir o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. O time do chefe é o Vasco da Gama. Eu não vou entrevistar ninguém do Vasco, você tá de brincadeira com a minha cara. Marcelo Santana está com a gente por aqui, diretor executivo do Gigante da Colina. Vão ao mercado e vendo trago esse potencial para casa. Tem dado bastante resultado, o mercado está bastante aquecido. A gente tem, eu não vou falar vendido, porque tecnicamente vendido estaria errado, mas a gente tem cartas de intenções assinadas. Das decisões do juiz, porque para mim, por exemplo, as reclamações que o Fluminense, que o Vasco tiveram, para mim, são para tirar o foco do que realmente foi o jogo, do que realmente o que foi visto dentro do campo. Essa é a minha opinião. O Gigante da Colina é tradição, é o Vasco da Gama, irmão. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom fim de noite, bom dia que se inicia para você nessa terça-feira, dia 18 de março de 2025. Você está ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pela força que vocês nos dão todos os dias aqui no canal, aqui no YouTube. Já peço para você que ainda não se inscreveu, clica no botão abaixo, é de graça, não vai te custar nadinha. Já se torne membro aqui, fazendo parte da família Vascaíno desde sempre. Você pode se tornar membro também, ou se inscrever, que é de graça, enfim, fica a seu critério, né, meus amigos? Deixe o seu joinha também, o seu gostei, isso é bastante importante. E o mais importante de tudo, assiste o nosso vídeo até o final e compartilhe o nosso conteúdo, né, para mais pessoas, para que a gente possa alcançar mais vascaínos para falarmos do nosso Gigante da Colina. Logo de cara, já peço para você ficar ligadinho até o final aqui no nosso vídeo de hoje, porque a gente vai falar sobre o sorteio da Sul-Americana, adversários definidos, né? Vocês já devem estar ligados aí, adversários do Vasco e de todas as equipes, né? Todos os grupos já definidos para a Copa Sul-Americana. Vamos abrir aspas, né? Pra Xuxa, hein? Mas calma, não é a Meneghel, não é a Xuxa Meneghel, não. É a Xuxa Rubro-Negra, lá do Mulambo da Gávea. Daqui a pouco a gente vai abrir uma aspazinhas aí pra Xuxa lá da Gávea, né? Brincadeiras à parte, a gente vai abrir aspas também para o nosso querido Renato Brito, falando sobre o potencial construtivo e falando também sobre a questão da reforma de São Januário. Nós vamos abrir aspas para o Marcelo Santana, que concedeu uma entrevista legal para a rapaziada da Cazé TV depois do sorteio, né, da Copa Sul-Americana. Marcelo Santana, que representou o Vasco na noite dessa segunda-feira lá na sede da Comebol. A gente vai falar também, claro, né, meus amigos, sobre o mercado da bola, sobre Pablo Verrete, que vai conceder entrevista nessa terça-feira, sobre o atacante David, sobre o Felipe Coutinho, né? Essas situações aí bem importantes. Vamos falar sobre o Ryan, vamos falar sobre o Payet, sobre o Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Santos. Então, vamos embora que tá só começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos, é isso aí. Então, logo de cara, né? Vamos lá, então. Eu quero abrir aspas aí para Xuxa, né? Vejam só o que o técnico do Mulambo da Gávea falou. Falou assim, né? Porque o Vasco justifica, né, as atuações ruins lá, as derrotas com a arbitragem, né? Porque pimenta no olho dos outros é refresco, mas não tem problema. Não tem problema porque o mundo, ele gira assim, né? Ele vai girando assim. Beleza. Mas a vida, ela gira igual roda gigante. A vida, vejam bem, hein? O nosso mundo, né?
ele gira de forma orbital, ele vai orbitando o Sol ali, de longe, no sistema solar, e assim, né? A nossa vida, o nosso dia a dia é assim, ó. É igual uma roda gigante. Tem muita música que fala, a vida é tipo roda gigante. Por quê? Porque hoje você tá aqui embaixo, daqui a pouco vai lá para cima e o que estava em cima vem para baixo e as coisas mudam. Então deixa estar, deixa esse senhor, esse fanfarrão, brincalhão aí, né, falar o que quiser. Então acompanhe que a gente já volta. Jogo picotado. Isso não existe nada mais que me irrita no mundo que um jogo picotado. Um juiz que apita perigo de falta, já falei. E hoje não foi o caso. Hoje foram muitas faltas. Então hoje eu não reclamo das decisões do juiz, porque para mim, por exemplo, as reclamações que o Fluminense, que o Vasco tiveram, para mim são para tirar o foco do que realmente foi o jogo, do que realmente o que foi visto dentro do campo. Essa é a minha opinião. Porque eu vou chegar aqui depois e sim, um erro arbitral pode ser determinante no resultado, mas eu tenho que analisar o que foi feito no jogo. E se meu time não joga, eu vou falar do que meu time não jogou. Depois pode até ganhar, mas se meu time não jogou, eu vou ficar preocupado. E eu sinto que essas reclamações, muitas das vezes, por decisões pequenas, são para tirar o foco do que realmente aconteceu no campo. E tirar o mérito da vitória dos outros, ou botar desculpa, como eu falo sempre nos árbitros. Então, eu não reclamo das decisões, porque para mim, contra o gol do Fluminense, para mim, não foi falta naquele lance. Isso eu não reclamei, porque é uma decisão do juiz, eu aceito e acabou. Bom, é isso aí, né, gente? Então não tem muita coisa para falar. Tem muita coisa, até mesmo para não ficar dando muito ibope, a gente já deu um certo ibopezinho colocando esse trecho falando do Vasco, né? Deixa estar. A vida é tipo uma roda gigante. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Não tem problema. Não tem problema. Pimenta no olho dos outros é sempre refresco, né? Ao invés de comemorar o título, né? Não consegue. Tem que mexer com a gente. Tem que vir mexer, né? Com o Vasco, né? E acabar de ganhar o título. Pra vocês verem como é que são as coisas. Os caras são tão infelizes, mas são tão infelizes que mesmo ganhando um título tem que mexer com o Vasco, né? Parece que o prazer deles é falar Vasco, né? Parece que eles gostam do Vasco, né? Devem ser incubados, né? Enrostidos, né? É isso aí. O time de futebol aí, Clube de Regatas, Rede Globo de televisão. Ah, não. É porque a gente mistura tudo, né? A gente confunde aí a emissora com o time. A gente pensa que a emissora é o time, que o time é a emissora, né? Vira uma coisa só. Brincadeiras à parte aqui, se é que vocês me entendem, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar do sorteio da Copa Comebol Sul-Americana. O sorteio aconteceu na noite dessa segunda-feira. Adversários do nosso Vascão definidos. Esse sorteio foi transmitido pela ESPN, também pela Cazé TV do nosso querido vascaíno, nosso amigo gente fina, Casimiro Miguel, lá na Cazé TV, né? Nosso diretor de futebol, Marcelo Santana, concedeu entrevista entrevista após ali o sorteio para a rapaziada da Cazé TV. Então, antes de eu colocar o Marcelo Santana para vocês, vamos falar rapidinho aqui do grupo do Vasco, né? O Vasco está no grupo H, tá, meus amigos? Não, perdão, fiquei maluco, tá no grupo G. O Vasco tá no grupo G, tá, meus amigos? É porque são vários grupos e aí os grupos vão de A a H, né? Por isso que eu falei H aqui, mas o Vasco tá no grupo G, tá? E o grupo do Vasco é o seguinte: Vasco, Lanús, Puerto Cabello e Melgar, tá? Então vamos lá, é o Lanús da Argentina, né? O Puerto Cabello da Venezuela, lá do norte da Venezuela, lá no extremo norte da Venezuela, e o Melgar é do Peru, né? O Melgar que nesse momento é líder lá do campeonato peruano. São 4 jogos, 4 vitórias, né? Mas poxa, o campeonato peruano, né, é bem diferente do campeonato brasileiro, Copa do Brasil e até a própria Sul-Americana, mas é aquilo, hoje em dia não tem mais time bobo no futebol, tá? Esse Puerto Cabello aqui aprontou pra cima do Corinthians, viu? Deu trabalho pro Corinthians lá na Venezuela e deu trabalho aqui na Neoquímica Arena. Foi 4-2 Corinthians, mas o Puerto Cabello empatou o jogo 2 vezes. Aí depois o Corinthians conseguiu meter o terceiro e o quarto gol para ficar tranquilo. O que eu quero dizer é o seguinte: cada jogo é um jogo, cada história é uma história, né? Cada partida tem o seu enredo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não tem time bobo. Esse negócio de achar, tá tranquilo, são aí 369, são 18 pontos garantidos.
A soberba já começa aí, tá? Não é com essa soberba, com essa marca, a gente vai chegar, porque é 18 pontos garantido, não é? Ó. Vamos dar uma baixadinha na nossa bola. Vamos ser humilde aqui. Vamos ser humilde. O Vasco é o maior do grupo, sem sombra de dúvida. É a camisa mais pesada, é o nome mais forte, é o time aí, né, de investimento maior, né, uma história, beleza. Mas quando a bola rolar, quando o árbitro der o apito inicial até o apito final da partida, são 11 contra 11, a não ser que tenha alguma expulsão, né, mas são 11 contra 11, um jogo no campo deles, outro jogo no nosso campo. Então a gente tem que respeitar os adversários. Agora, eu gostei muito. O Lanús, que é para já dar aquele testezinho, para a gente sentir mais ou menos como é que vão ser os outros times, né? Que são mais ou menos ali, Defensa e Justiça, o Independiente, coisa e tal. O Puerto Cabello é um time que se demonstrou defensivamente muito vulnerável. E a parte ofensiva deles pode ser que tente aprontar alguma coisa igual fizeram com o Corinthians, né? O Melgar, embora seja um time pequeno, coisa e tal, todo ano está chegando em competição internacional. Se eu não me engano, acho que já é o segundo ou terceiro ano consecutivo do Melgar, salvo engano, que eles vêm aí figurando competição internacional. Mas para nós o sorteio foi bacana. Gostei, tá? Gostei do sorteio. Né, um adversário aí sem sombra de dúvida mais parelho, mais um pouquinho que vai dar mais trabalho aí é o Lanús, sobretudo jogando lá na casa deles na Argentina. Já, por exemplo, no caso do Puerto Cabello, a gente vai ter que ir lá para o norte da Venezuela, o gramado deles não é bom, um estádio mais acanhado, um gramado diferente, né, um deslocamento enorme de mais de 3.000 quilômetros que o Vasco vai ter que se deslocar para chegar lá na Venezuela. Mas olha, eu particularmente gostei, né, desse enredo, do grupo do Vasco da Gama. Antes da gente colocar o nosso diretor de futebol falando, né, vamos falar também dos outros grupos. Né? O grupo A ficou da seguinte maneira: o Independiente da Argentina, o Guarani, o Nacional Potosí, o Nacional do Paraguai, né, e o Boston River. O grupo B ficou aí com Defensa e Justiça, Universidade Católica, Cerro Largo e Vitória da Bahia. No grupo C temos o América de Cali, o Huracan, o Racing do Uruguai e o Corinthians. Né? Uma curiosidade que o América de Cali colocou um sombreado do escudo do Vasco atrás do escudo do Corinthians e atrás do escudo ali do Racing do Uruguai. Não entendi muito o porquê dessa dinâmica aí, né? Mas tudo bem. Sei lá, não entendi muito, mas vamos lá. Vida que segue. No grupo D, né, é o Grêmio, o Godoy Cruz, o Sportivo Luquenho e o Atlético. Gente, agora tá aqui, é um nome diferente, mas tá aí o nome na tela de vocês. No grupo E é o Cruzeiro, o Palestino. Já ia falar Palmeiras, eu falei, opa, Palmeiras não tá na Sul-Americana, que tá aqui PAL, né? É o Palestino, o União La Calera e o Morros Marruma. O grupo F, com o Fluminense, União Espanhola, Once Caldas e São José. O grupo G, Lanús, Vasco, Puerto Cabello e Melgar. E o grupo H, Atlético Mineiro, Caracas da Venezuela, Cienciano e Deportivo Iquique. Então essa é a configuração, né, da fase de grupos, todos os grupos já formados de A a H. O nosso Vasco, só para reiterar, está no grupo G. Né? Nossos adversários são o Lanús, o Puerto Cabello da Venezuela e o Melgar do Peru e, é claro, o Lanús da Argentina, né, gente? Então, como eu já falei, né, os brasileiros aí são postulantes ao título. Ano passado, por exemplo, a gente viu o Racing chegando na final contra um brasileiro, o Cruzeiro. Não deu para o Cruzeiro, né, em nenhum dos dois jogos. O Racing jogou muito mais bola e levou o título merecidamente. O mesmo Racing, esse ano na Recopa Sul-Americana, aqui na Recopa da América do Sul, ganhou do Botafogo com autoridade lá no El Cilindro, na Argentina, e ganhou também jogando aqui no Brasil, no Newton Santos. Né? Mas esse ano o Racing já não está na competição, mas os times que mais aí teoricamente dão trabalho são os brasileiros e os argentinos. É claro que o Paraguai, o Uruguai, o venezuelano pode vir, pode chegar, pode dar trabalho também, porque o jogo é jogado, a gente nunca sabe a dinâmica, né, que vai acontecendo jogo após jogo, né? Cada partida tem a sua história, tem seu enredo, e tudo pode mudar. Mas olhando assim, né,
me parece, mais uma vez, desenhada aí uma possível final entre brasileiros, ou uma final entre Brasil e Argentina, né, nessa Sul-Americana 2025, tá, gente? Agora eu vou colocar para vocês o Marcelo Santana falando, tá? Porque aí depois que ele falar, eu vou falar com vocês mais um pouquinho sobre a Sul-Americana e a gente vai entrar nos assuntos também que ele já vai abordar. Então, vejam o nosso diretor de futebol falando. Expectativa positiva. A gente acredita que as Copas são os torneios que a gente tem a maior possibilidade de êxito dentro da temporada. Essa Sul-Americana marca o retorno do Vasco às competições internacionais após 5 anos. 2020 tinha sido a última Sul-Americana do Vasco. E o grupo não tem muito o que a gente questionar, tem que jogar. O Lanús, ano passado, foi semifinalista. O futebol da Argentina, igual ao do Brasil, tem tradição na competição. O Melgar é o atual líder do Campeonato Peruano. E o Puerto Cabello, da Venezuela, a equipe que a gente conhece menos até agora, mas a gente tem um período aí para se informar e buscar fazer um campeonato que orgulhe a torcida Cruz Maltina. Sul-Americana que só o líder classifica de forma direta, né, para as oitavas de final, o segundo colocado pega o terceiro da Libertadores. Agora, olhando para esse elenco, Marcelo, vocês veem lacunas de zagueiro, lateral, atacante, vocês estão indo atrás dessas posições no mercado? Agora, nessa janela que a gente tem no Brasil, uma janela de correção, até ali o dia 10, 11 de abril, pode ser que a gente traga um jogador, talvez dois, não é garantido que a gente vai contratar nenhum nem dois, mas a gente tem observado algumas situações. Talvez um atleta ali para o setor ofensivo nesse primeiro momento seja a principal necessidade. Zagueiro a gente não tem conversado, outras posições menos assim, talvez um atacante. Vocês pretendem prolongar o empréstimo do Coutinho? A gente está avaliando também junto ao próprio atleta. O Coutinho ainda tem mais um ano de contrato com o Aston Villa, a gente sabe da importância dele, o crescimento que ele já sinaliza nessa temporada, que ele teve a possibilidade de fazer uma pré-temporada, se condicionar melhor, está adaptado, está feliz, e se essa história continuar de maneira positiva no meio do ano, com certeza a gente vai tentar uma prolongação do contrato do Felipe. Já a situação do Ryan, que está valorizado, já está mais encaminhada? A gente já está, na verdade, na troca de assinaturas ali. Notícia boa para o torcedor do Vasco. Dos documentos. Então acredito que nessa semana, provavelmente, a gente dá uma notícia positiva para a torcida do Vasco também. Alô, Casimiro Miguel, já está trocando as minutas. Vou jogar aí para o estúdio se vocês quiserem fazer pergunta para o Marcelo Santana, que é o time do chefe, né? Então vocês têm que fazer a boa com a casa aí. Não, claro, se eu não fizer, o Casimiro me manda, né, um direct e aí fica preocupante. Ô Marcelo, boa noite, meu velho, bom falar contigo aqui. O Razan citou alguns jogadores individualmente, né? Você falou um pouquinho do geral, né, da questão até de tentar entregar para o Carille mais opções aí no banco de reservas do que o time tem também no time titular. Mas aí aparece a figura do Payet, né? O Payet tá em final de contrato. O contrato termina no dia 5 de maio, e a sensação, e aí eu falo como sensação e te faço a pergunta, porque a sensação que me passa é que o Payet já esteve em um momento, né, um pouco mais de holofote para o Vasco, até com uma relação melhor com o torcedor. É uma temporada de uma minutagem menor do Payet e um investimento alto do Vasco. O salário do Payet é alto. Hoje, né, com relação de custo-benefício, o Vasco pretende a renovação com o Payet? É algo que está em curso? Olha, a situação do Dimitri é a mesma situação de outros atletas no elenco. Claro que é um atleta de grande história, jogou muito tempo ali no Olympique de Marseille, teve uma passagem pela Premier League, mas no Vasco a gente avalia pelo desempenho de cada atleta. Ele tem a sua história que a gente respeita. Agora, a decisão de renovar ou não ao meio do ano vai ser baseada exclusivamente no desempenho, na capacidade do que ele tem de entregar para o Vasco daquele momento para frente, não pela história que cada um construiu, que repito, a gente respeita a história de todos os jogadores, mas a gente precisa ser guiado pelo desempenho esportivo dentro de campo. E esse Vasco entra no Campeonato Brasileiro, vai estrear contra o Santos aqui na Cazé TV, próximo dia 30 de março a galera vai ver. Um grande orgulho para todos nós fazendo essa estreia do Campeonato Brasileiro, um produto importantíssimo para a nossa trajetória. Como é que o Vasco entra nesse Campeonato Brasileiro depois de passar sufoco no ano passado? Ano passado, quando a diretoria do presidente Pedrinho chegou, o Vasco estava ali em 16º lugar. A gente conseguiu arrancar até o 8º lugar, depois algumas questões de lesão fragilizaram um pouco o elenco, a gente fechou em 10º lugar. É a melhor campanha do Vasco desde 2017. Agora a gente sabe que a expectativa da torcida Cruz Maltina é muito maior. E a gente pretende esse ano, embora reconheça o desejo da torcida, manter uma temporada mais estável, avançar de uma maneira progressiva, que o Vasco tem um crescimento sim, dentro das competições, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, campeonato difícil, a gente vai ter que conciliar esse ano com 3 competições, e é por isso que a gente buscou, dentro da capacidade financeira, de honrar esses compromissos, qualificar esse elenco e aumentar a quantidade de jogadores também, para que a gente consiga sobreviver a essa sequência de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Agora, para terminar a entrevista aqui, quebrar um pouco esse clima formal, que não tem nada a ver com a Cazé TV, com a nossa irreverência. O Marcelo é nosso companheiro, jornalista também, sabe como é que é a correria do dia a dia. Igor, você tá ligado como é que é. Manda um recado pro Casimiro Miguel, o chefe, que logicamente vai estar de olho, inclusive na transmissão, na estreia Vasco e Santos. O que você tem a falar pro Cazé sobre o Vasco, Marcelo? Pô, Cazé, que a gente te dê muitos motivos de alegria esse ano para que os cortes sejam positivos ao Vascão, né? A gente sabe dessa responsabilidade que tem. A gente tem um torcedor / embaixador, né?
porque o Casé não deixa passar nada da campanha do Vasco. O homem marca em cima. Marca, o poder de marcação dele é grande, viu? Poder de marcação e de convencimento também. Então que a gente possa dar motivos para o Casé tá alegre aí, tá solto no pós-jogo aí, com triunfos do Vasco, com vitórias do Vasco dentro da temporada. E aí o homem faz o Pix pra todo mundo, fica legal pra todo mundo, beleza, Igor Rodrigues? Pode assinar esse contrato aí, fechou? Se eu morder o Pix, pode. Claro que pode. Um abraço aí pro Marcelo, né, que tá aí fazendo trabalho com o Vasco, e o Razan, direto lá do Paraguai. Qualquer coisa a gente volta com vocês aí, amigos. Um abraço pro Marcelo. Se tem 3 pessoas no Brasil que querem o Casé feliz, esses 3 aqui, né? Que isso, cara. Fica cada vez mais todo mundo feliz. feliz. É isso aí, né, gente? Ele falou de várias situações importantes, né? Ele falou, por exemplo, da janela de transferências, falou do Coutinho, do Ryan, do Payet, do Campeonato Brasileiro. A gente já vai abordar todas essas situações, né? Só ainda aqui falando da Sul-Americana, né? É que o Vasco participou 7 vezes dessa competição. Lá em 2003 foi a nossa estreia, né? 2003, 2006 e 2008 a gente foi eliminado nas fases iniciais. Em 2007 o Vasco chegou nas quartas de finais, né? Ele teve uma dura eliminação. Em 2011 a gente caiu na semifinal com aquele time de Juninho Pernambucano, Felipe, Bernardo, Fernando Praz, Diego Souza, aquele time campeão da Copa do Brasil de 2011. A gente foi eliminado na semifinal para o Lanús, que foi o campeão da ocasião, né? Então a gente perdeu só para o campeão na semifinal em 2011. Aí em 2018 a gente caiu logo na primeira fase, né? E em 2020 a gente foi eliminado ali nas oitavas da Sul-Americana. Então vamos torcer para o nosso Vasco aí chegar, né, pelo menos a uma final, né? Pelo que a gente vê no retrospecto histórico aqui, nosso Vasco nunca chegou a uma final de Sul-Americana, né? O Vasco venceu a Copa Mercosul, que era o formato antigo, a antiga Sul-Americana, que era a Copa Mercosul. O Vasco ganhou de virada em cima do Palmeiras, né, naquele jogo histórico lá no Parque Antártica, né, no Palestra Itália, no antigo estádio do Palmeiras. O Palmeiras só no primeiro tempo enfiou 3-0 no Vasco. O Vasco conseguiu uma virada histórica, ganhando aquele jogo por 4-3, com 3 gols de Romário. Enfim, todos se lembram, né? Aquele jogo ali foi pela Copa Mercosul. Depois mudaram o formato de competição e virou então a Sul-Americana. Então depois que mudou o formato, o Vasco não chegou a uma final, nem ganhou a Sul-Americana, obviamente. Mas antes de mudar, o Vasco já tinha ganho a Copa Mercosul. E antes disso, claro, o Vasco já era bicampeão continental, né? O Vasco ganhou o primeiro torneio internacional lá, intercontinental da história, né? E ganhou também uma Libertadores da América. Então o Vasco aí tem tradição de buscar títulos internacionais, mas isso aí está adormecido, né? Há mais de 2 décadas, né? Para ser bem exato, aí, há 25 anos, isso está adormecido, essa questão da gente ter título internacional. Então, para o nosso Vasco seria histórico, seria muito importante, seria um título pesado, sim. Não é uma Libertadores, mas é um título pesado, sim, é de muita importância, sim. Né? A gente sairia da fila se a gente conseguisse buscar esse título, né? Seria mais um título, né, para nossa galeria de troféu. A gente garantiria, por exemplo, uma Libertadores no ano que vem, mais patrocínio, mais visibilidade. Seria maravilhoso esse título da Sul-Americana. Repito, a gente que nunca chegou, então, desde que foi alterado o formato de competição, a uma final, né? Então vamos torcer para o nosso Vasco chegar, né, a uma final esse ano. E é claro, a gente chegando numa final para que a gente consiga, né, se sagrar campeão da temporada 2025. Agora, se tratando do Marcelo Santana, que falou depois do sorteio, né, em entrevista para a Casé TV, ele falou sobre a janela de transferências, né? Falou que vai ser uma janela de correção, essa janela doméstica agora que nós estamos vivenciando, que vai até meados do mês que vem, de abril. Diz que o Vasco pode ser que traga 1 ou 2 jogadores, né? Mas a princípio existe uma possibilidade de chegar um atacante, né? Mas também nada em concreto ainda. Então ele deixou no ar que pode chegar alguém, 1 ou 2 jogadores, ou pode não chegar ninguém, né? E deixou no ar também que a prioridade do Vasco agora seria alguém para o setor de ataque. Palavras do nosso diretor de futebol. Ele falou também sobre Felipe Coutinho, que vem sendo avaliado, né, junto ao jogador, comissão técnica e o dia a dia do atleta. Ele está adaptado, o jogador quer ficar, o Vasco tem esse desejo, mas vai ser avaliado quando chegar a hora ali mesmo que o contrato estiver acabando. O Vasco vai, né, se sentar com o staff do Coutinho para ver se renova esse contrato ou não, mas é claro, existe sim, né, essa situação aí, né, porque ele falou que com certeza, né, será renovado. Então ele não cravou bem cravado ali
para poder não dar nenhum tipo de problema. Mas ele quis dizer, tipo assim, se ele jogar bola, não tem erro, né? A gente renova. É tipo isso. O Ryan, o próprio Marcelo Santana falou, vocês viram, falou que já está em fase de troca de documentações, as trocas de minutas ali, só falta mesmo as assinaturas. A expectativa é que nos próximos dias, ainda nessa semana, né, no máximo no início da semana que vem, já saia aí a renovação oficial do Ryan com o Vasco. O Dimitri Payet só vai depender do desempenho do próprio jogador, palavras do próprio Marcelo Santana. Se tratando do Campeonato Brasileiro, ele falou que o objetivo do Vasco é fazer uma temporada estável, fazer uma temporada tranquila, né? E é claro, de acordo com o que você vai conseguindo galgar alguma coisa na competição, você vai recalculando a rota e vai buscando algo a mais dentro do Campeonato Brasileiro. Brasileiro o qual a gente terá início, né, da competição no final desse mês. O Vasco estreia aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, contra o Santos, né? O Alvinegro da Baixada Santista, o Alvinegro praiano. Surgiu a notícia hoje que o Neymar afirmou, hein? Parece que ele vai estar 100% para o jogo contra o Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro. Que vem o Neymar e companhia, né? O Campeonato Brasileiro é isso. Você pega um Santos hoje com o Neymar, você pega amanhã ou depois um Urubu com a Arrascaeta, você pega daqui a pouco um São Paulo com o Lucas Moura, você vai pegar ali um Internacional com Borré, e aí você vai, né? Todo mundo tem jogadores ali de qualidade, assim como eles veem o Vasco também dessa mesma forma. Claro que o Vasco não é aquele time que a gente espera, né? Então, assim, se o Neymar vier para o Rio para jogar contra o Vasco, né, que venha e que o Vasco aí jogue bola para ganhar esse jogo aí do Santos, né? Para que a gente já estreie, né, na competição dessa temporada com pontapé, com pé direito, aí já garantindo 3 pontos. Eu tenho, na minha visão, acho que vai ser um jogo muito, muito corrido. Tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que vai ser um jogo bem corrido, bem dinâmico, de parte a parte, os dois times querendo jogar. É o que eu acho. Agora vamos falar então de outras situações aqui. A gente já falou então da Sul-Americana, falamos do sorteio, abrimos aspas para o nosso diretor de futebol. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a situação envolvendo o Verratti, né? O Verratti vai conceder entrevista coletiva nessa terça-feira, hoje, no CT Moacir Barbosa, às 3h15 da tarde, isso mesmo, 3h15 da tarde, o Verratti vai conceder entrevista no CT Moacir Barbosa, ele que foi o artilheiro do Campeonato Carioca ao lado de Germán Cano e Max, Cano do Fluminense e Max do Sampaio Corrêa, ambos os atletas com 6 gols, um Campeonato Carioca com maior média de gols na história. E o Verratti, então, se sagrando artilheiro, né, junto com o Germán Cano. E o Max, ele vai, então, conceder entrevista nessa terça-feira no CT Moacir Barbosa, às 3h15 da tarde. O atacante David já tem também o trâmite ali já agilizado entre Vasco da Gama e Internacional para que seja sacramentada a compra do jogador. O Vasco está exercendo uma obrigação de compra que já estava estipulada em contrato desde quando chegou ao nosso gigante por empréstimo junto ao clube de Porto Alegre. Isso então já está sendo aí agilizado, né, nos trâmites legais no dia a dia do Vasco. E o David vem se recuperando ainda de lesão, ele que deve levar aí mais ou menos de 2 a 3 meses para voltar aos gramados. Aí, então, né, se a gente está aí no meio de março, né, então abril, maio, né, então para o meio de maio ali para junho, que é onde o David deve retornar, né, para poder ficar apto, né, à disposição do nosso treinador Fábio Carille para voltar a vestir a camisa do nosso Vasco aí para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Sul-Americana, tá, gente? O Felipe Coutinho foi eleito, né, pela Betano, patrocinadora da Copa do Brasil, foi eleito o craque Betano da segunda fase da Copa do Brasil. Não seria para menos, né? Ele que fez um gol de pênalti para o Vasco da Gama, ainda na primeira etapa, e fez ali também um golaço, né? Fez um golaço de fora da área contra o Nova Iguaçu, jogo no qual o Vasco venceu pelo placar de 3-0, com 2 gols de Felipe Coutinho, um com bola parada, outro com a bola rolando, um belíssimo gol. Então, merecida, né? O prêmio aí, o troféu Betano, né, de craque da segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil, a gente vai ter o sorteio nos próximos dias também, e a gente vai descobrir qual será o adversário do nosso Vasco na terceira fase do mata-mata milionário do futebol brasileiro. Meus amigos, a gente já falou aí de algumas situações importantes. Vamos falar de mais coisa importante aqui agora, que é sobre a reforma de São Januário, sobre potencial construtivo. Então acompanhe o que o nosso Renato Brito falou sobre essa situação, que eu já volto.
não é vendedor de potencial, né, construtivo, muito menos eu. Então a gente trouxe 2 players de mercado, né, duas corretoras muito importantes, né, eu vou falar o nome porque assim, as pessoas já sabem, então esse nome eu posso falar, que não tem mais confidencialidade. Uma é a Primaz, que ela trabalha mais como estruturadora de negócios, e a outra é a Lopes, que talvez no varejo seja a maior corretora do país, né? Para quem não é do Rio de Janeiro, é uma corretora extremamente gigante, conhecida. E a gente foi super bem recebido lá, estão super honrados em serem parceiros. Os 2, Primaz e Lopes, estão super honrados em serem parceiros do Vasco nessa. Então a gente profissionalizou e falou assim, ó, mandatou os 2, e falou assim, ó, vão ao mercado e vendo trago esse potencial para casa. Tem dado bastante resultado, o mercado está bastante aquecido. A gente tem, eu não vou falar vendido, porque tecnicamente vendido estaria errado, mas a gente tem cartas de intenções assinadas num valor superior a 100 milhões de reais. É um valor significativo, né? Ainda falta bastante, mas é um bom pontapé inicial. E a gente tem visto o mercado bastante aquecido. É uma das formas só de viabilizar, acho que a gente pode depois falar um pouquinho do que a gente está pensando de estruturação de funding para a reforma, para não ficar dependente exclusivamente da venda do potencial, apesar de saber que a venda do potencial é o carro-chefe, né? Então, isso uma hora vai ter que se resolver, e a gente está com uma expectativa muito boa que isso se resolva. Desse potencial? Vamos lá. Esse é uma outra coisa também é importante ser explicado, né? Qual o valor desse potencial construtivo? Se você quiser incorporar ou construir nesse terreno. Então, voltando ao exemplo. Vanessa Rich quer comprar um terreno na Barra. Pelo plano diretor, ela só pode construir 3 andares nesse terreno. Se ela comprar potencial construtivo do Vasco, ela vai poder construir 12 andares. Ou, por exemplo, Vanessa Rich, ela quer comprar um clube. Pelo plano diretor do município, você não pode incorporar em clube. Se você comprar potencial construtivo do Vasco, você vai poder incorporar em clube. E construir um prédio. Então, esse é o valor do potencial construtivo. Só que para isso acontecer, ou você tem que ser dono de um terreno, e aí você quer melhorar a sua construção, aumentar, construir mais, criar gabarito, aumentar o seu prédio, ou você tem que comprar um terreno, né? E esse caso que o presidente Pedrinho falou foi exatamente isso. Tinha uma construtora bastante grande, que tinha uma opção num terreno da Barra da Tijuca, que naturalmente eu não posso falar qual é, e esse terreno, se essa operação se confirmasse, consumiria praticamente a totalidade dos 280 mil metros quadrados. E estava muito adiantado. Eu, inclusive, que fiz os contratos, e a gente chegou a mandar um contrato para o jurídico dessa construtora em versão final. Só que, por uma razão que fugiu ao controle da própria incorporadora, a negociação ainda não saiu. Você está dizendo que existe possibilidade ainda? Sim, sem dúvida nenhuma. Que seria excelente. Porque esse terreno está à venda ainda. Esse terreno ele não saiu de venda. É que a negociação dessa incorporadora com o dono desse terreno, por conta de uma complexidade jurídica, esse é o meu dia a dia, né? Todo mundo sabe que eu sou advogado de direito imobiliário, então eu faço compra de terreno para a incorporadora literalmente todo dia. E aí, de fato, eventualmente, numa negociação dessa, que é uma negociação muito complexa, de muitos milhões de reais, alguma coisa engasga. E foi isso que aconteceu. Deu um problema entre comprador e vendedor do terreno, essa negociação ainda não foi para frente, e por conta disso, aquela necessidade do nosso potencial à época ainda não se confirmou. Bom, meus amigos, então, como vocês acompanharam as falas muito importantes do Renato Brito, né, meus amigos? Então, vamos lá. Primeiramente, né, ele falou sobre as vantagens, né, de quem vai adquirir esse potencial construtivo. Ele falou, se você vai comprar um terreno como uma pessoa jurídica comum, um terreno comum na Barra da Tijuca, você só pode fazer uma construção de até 3 andares, porque tem as leis vigentes. Comprando o potencial construtivo do Vasco da Gama, o contemplado com esse terreno vai poder fazer até 12 andares, né? Ou seja, tem algumas regalias ali, né, que chamam a atenção para o mundo do business, dos negócios, seja para um empreendimento imobiliário, seja para um empreendimento logístico, para um empreendimento de rede de alimentação, de rede hospitalar, de rede hoteleira, de rede de vendas, de shopping center, do que você imaginar.
né? Como o próprio Renato Brito falou, o mercado está aquecido, tem muita gente interessada nessa situação. E olha, uma coisa que me chamou muita atenção, né, quando a Vanessa Rich perguntou para ele sobre os 30% ali que estava engatilhado e não aconteceu, que foi aquilo até que o Pedrinho falou ano passado, depois pediu desculpa pro torcedor, que ele falou demais antes da hora e acabou não acontecendo. Renato Brito foi além, né? Ele falou que na verdade estava quase tudo, né? Então, ou seja, estava quase o 100% todo vendido aí para essa incorporadora, que ele não pode citar o nome, né? Mas aí por algum trâmite, uma burocracia legal ali, coisa e tal, ainda não aconteceu. Mas o Renato Brito também afirmou que esse possível comprador não desistiu, porque o Vasco ainda está vendendo o terreno, tem esse trâmite lá acontecendo, essa burocracia, então pode ser que a gente consiga aí também concretizar a venda para esse comprador que inicialmente iria comprar quase todo o potencial construtivo. Então assim, não é cravado, mas está encaminhado. Deu uma travada e coisa e tal, mas está encaminhado, né? Então, ótima notícia. A gente escuta do Renato Brito aí, né? Eu, particularmente, fiquei muito feliz com essa situação. Ele falou também que está sendo aí intermediado, né? Essa venda do potencial construtivo por duas empresas, a Primaz e a Lopes, né? Duas empresas conceituadíssimas no ramo imobiliário do Rio de Janeiro. Eles estão ali com a missão de captar interessados, né, de conseguir vender esse potencial construtivo para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, por sua vez, como ele mesmo também afirmou, o Renato Brito, já tem aí algumas cartas de intenções assinadas, né, para comprar aí cerca de 20% do potencial construtivo. Ah, como assim, Álvaro? Ele falou que eram 100 milhões de reais. Então, usando só uma lógica aqui, nosso potencial construtivo está avaliado em 500 a 550 milhões de reais. Essa é a avaliação mais ou menos de mercado do potencial construtivo. Quando o nosso Renato Brito fala que hoje o Vasco já tem cartas de intenções para conseguir levantar 100 milhões de reais, então é só a gente usar uma lógica. 500 mil dividido para 5, né? No caso aí, seria 100 milhões para cada lado, né? Então 100% dividido para 5 seria 20. Então uma média aí de 18 a 22% do potencial construtivo já estaria muito bem encaminhada, né, para acontecer a essa venda. Lembrando que tem aquele primeiro possível investidor que a gente falou agora há pouco no início, que não aconteceu a transação, era para ter acontecido no ano passado ou no início desse ano, teve ali algum percalço na parte burocrática, na parte legislativa, essas situações que acontecem mesmo, né? E por conta disso não saiu ainda, mas existe. Por quê? Porque tem a vontade de comer com a fome, né? Porque o Vasco tem a fome de vender o potencial construtivo. E esse potencial investidor tá com a vontade de comer, está querendo comprar o terreno, né, do Vasco da Gama lá na Barra da Tijuca. Então ainda pode acontecer uma notícia muito boa, uma situação muito importante, né? O Vasco também aí fazendo, né, todo a sabatina que tem que ser feita, né, fazendo ali a SPE, né, que está 90% já aprovada, já engatilhada, fazendo ali as reuniões com um conselho nomeado para isso, né, o conselho consultivo para acompanhar essas obras de São Januário, para poder destinar as verbas, né, tem todos os projetos ali do arquiteto Sérgio Dias, que está ouvindo dia após dia o Vasco, a Prefeitura do Rio, os moradores, né, a comunidade no entorno, porque tudo ali vai passar por reforma, né, não só São Januário, mas os barzinhos no lado, a calçada, as ruas, né, as vias de acesso, de saída dos bairros da comunidade, vai mudar tudo, isso vai mexer com o cotidiano, com a rotina de milhares e milhares de pessoas na Zona Norte, milhões de pessoas na Zona Norte, né? Quando essas obras começarem, inclusive o Vasco já abriu as inscrições, né, na Secretaria de São Januário para quem tem o interesse em trabalhar na reforma de São Januário. Então o projeto está andando, tem muita burocracia, tem muito trâmite legal, é coisa para resolver na prefeitura, é coisa com órgãos ambientais, é burocracia jurídica daqui, é burocracia dali, é reunião disso aqui, e passa aquilo, e vota aquilo, e homologa assinatura e coisa e tal, mas passo a passo a gente está caminhando, passo a passo a coisa está indo. Tomara, é claro, né, que eles nos surpreendam positivamente, falando, tinha uma perspectiva para começar só em dezembro, mas aí a coisa andou e coisa e tal, vamos começar em julho, vamos começar em setembro, outubro, agosto, não sei. Tomara, mas se não acontecer também,
que comece no fim do ano aí, mas comece mesmo, né? Que venda esse potencial construtivo e a gente consiga efetivamente iniciar as obras do nosso estádio para a gente ter um novo estádio. Seria maravilhoso a partir do ano que vem, 2026, a gente já começar o ano com, vestindo aí material esportivo novo, com a Nike, já sabendo que a gente vai ter um novo estádio, já com as obras em andamento, né? Então seria muito, muito bacana se o Vasco faz alguma coisa dentro de campo esse ano para merecer, ano que vem, de repente, uma Libertadores. Olha como é que isso, né, deixaria o Vasco muito valorizado, né? Se até lá não tiver um investidor para a SAF, vai chover investidor. E se já tiver, só vai valorizar ainda mais o nosso produto para esse investidor aqui, ó, botar dinheiro na mesa e montar time competitivo para a gente. Então a nossa parte a gente tem que fazer, que a parte do torcedor é acompanhar as notícias, acompanhar o dia a dia, torcer para que dê certo, né? Pedir para Deus todo dia para as coisas darem certo no Vasco da Gama, porque as coisas encaminhando nesse âmbito fora de campo vão refletir muito positivamente também dentro de campo. E dentro de campo, a bola entrando sempre reflete muito positivo também fora de campo, né? Acabam sempre caminhando separados, mas caminham muito juntos, é sempre um paralelo, né? Dentro e fora de campo. São duas coisas diferentes, mas que andam muito junto, né? Quando a bola está entrando dentro de campo, ajuda muito no extracampo. Mas quando a bola talvez não está entrando dentro de campo, mas o extracampo está dando muita coisa certa, acaba também ajudando, né, dentro de campo a bola a começar a entrar, porque as coisas boas, né, atraem coisas boas. Então o nosso papel é torcer, é acreditar e acompanhar o dia a dia, fiscalizar, cobrar, ficar em cima aqui mesmo para que aconteça essa situação da obra do nosso estádio, né? Mas tá se encaminhando, tá andando, né? Graças ao nosso bom Deus, tá andando, né, gente? A gente veio o Vasco já consolidado, a gente vai jogar a Sul-Americana esse ano. Ano passado a gente chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Quem sabe esse ano a gente chegue de novo, a gente consiga algo a mais do que conseguimos ano passado. Quem sabe também chegarmos aí numa final de Sul-Americana. Ah, tá falando que vai ser campeão? Não, tô falando quem sabe, tomara, a gente torce se vai ou não. Aí só Deus sabe, né? Mas a nossa parte é torcer, é acreditar que vai dar certo, torcer pelos jogadores que estão lá vestindo a camisa, que evoluam, que joguem bola para isso. Quem está jogando mal que passe a jogar bem, quem está jogando bem que jogue melhor, né? Que se o diretor de futebol está dando certo, que faça um trabalho melhor, se não está, que chegue outro que faça um trabalho melhor do que o dele, que a diretoria continue mantendo os salários em dia, que as coisas continuem dando certo na justiça em relação a 777, para a gente ver esse imbróglio resolvido também. Se tiver algum investidor que quiser valorizar o Vasco, que chegar para colocar dinheiro, investir no clube, que chegue também, que, né, é sempre bem-vindo, desde que tenha um compromisso, né, com a instituição, não só vir aqui comprar uma marca para ganhar dinheiro daqui 2 anos e sair e fazer lambança. Não, a gente quer um investidor para chegar, abraçar a comunidade vascaína, para abraçar o torcedor, para entender o que é o Vasco da Gama, para montar time competitivo, para pagar as dívidas, para o Vasco voltar a ter credibilidade não só dentro, mas também fora de campo, para as coisas realmente começarem a caminhar como tem que caminhar, né? Então sempre, gente, uma coisa anda atrelada com a outra. É por isso que então que eu estou bastante otimista com essa notícia do potencial construtivo, com o Vasco disputando Sul-Americana, sabe? Isso aí nos dá uma esperança de que dias melhores podem vir. A gente não pode falar que dias melhores virão, porque só depende da gestão que está à frente do clube, que é a gestão do Pedrinho, e dos jogadores que entram dentro de campo, né? Mas as coisas caminhando, né? A gente tem tudo para vivermos aí anos melhores dentro de campo. E assim a gente espera e assim a gente torce, né? Então vamos acompanhar de perto e ficar ligado nessas situações aí, torcendo para que tudo dê certo para o nosso Vascão, tá, gente? Então basicamente, sem muita enrolação, é isso que eu tinha para falar com vocês aí nessa manhã de terça-feira, né? Notícias que surgiram aí nessa segunda-feira do nosso Vasco, né? Falamos aí da Sul-Americana, falamos aí da Xuxa e os seus baixinhos, né? Da Rede Flamengo de televisão, ou sei lá, Clube de Regatas Rede Globo, sei lá. Enfim, vocês sabem, né? Falamos também sobre o nosso Marcelo Santana, sobre a Sul-Americana, sobre São Januário, Verrete, David Coutinho, Payet, sobre janela de transferência, sobre o Ryan, Campeonato Brasileiro, né, meus amigos? E então é isso que nós tínhamos para falar, para trazer para vocês do nosso Vascão. Um abraço, eu tô ficando por aqui e tamo junto. A gente se vê na noite dessa terça-feira, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!